Olá, galerinha da mediação, terceiro ano. Voltamos aqui rapidamente, nossos 5 minutinhos de revisão do conteúdo da aula 1.1, o qual nós falamos sobre o poder e suas formas. Isso mesmo. Vamos aqui para o quadro, então, para a gente ver, relembrar a nossa aula, o que nós tratamos nessa aula 1.1. Muito bem, gente, nessa aula 1.1, nós falamos sobre o poder e suas formas, né? O que nós falamos sobre o poder? Que o poder se refere à forma de agir ou determinar o comportamento dos outros, né? E aí eu chamei a atenção que vocês ficassem ligadinhos que quando a gente fala de poder, a gente fala de relação. Foi isso? Vocês lembram, né? Então, o poder vai ser sempre a relação de forças. Então, a gente vai trabalhar sempre a correlação de forças entre aquele que exerce e aquele que obedece, aquele que é dominado e aquele que domina, né? Então, o poder, essas relações de poder, ela vai perpassar todas as relações sociais, desde as privadas, as públicas, as relações familiares, de amizade, relação amorosa, relação do seu trabalho, tudo vai estar dentro desse bojo a relação de poder, né? E a política está relacionada às atividades relativas ao Estado. A gente ainda vai chegar lá para explicar melhor isso para vocês dentro do nosso conteúdo, né? Bom, a gente falou também se existem formas diferentes de exercício desse poder. Claro que existem, né? E aí a gente colocou para vocês aí 3 tipos principais de poder em que nós conseguimos entender que um está relacionado ao outro. Por exemplo, o poder mais forte, o poder base, né, que é o poder econômico, o poder das posses, o poder material, o poder do dinheiro, que faz com que se consiga muita coisa, se consiga ter domínio de muitos grupos, se consegue ter domínio e influência no Estado através desse poder econômico. Por isso, muitas pessoas vivem aí jogando a Mega Sena, as pessoas doidas para ganhar dinheiro, para ficar milionário, porque sabe que o poder econômico é muito forte, né? Muito bom, né? Ter dinheiro. Bom, aí a gente tem o poder ideológico, né? Lembra que a gente falou do poder ideológico, que está relacionado ao poder da mente, ao poder de mudar as ideias. Olha aqui, ó, o dedinho no cérebro da pessoa aqui. É o poder de você convencer a pessoa a pensar no que você quer que ela pense. E esse poder é muito forte, muito relacionado, né, a vários pensamentos ideológicos, desde pensamentos de direita, de esquerda, de centro, os pensamentos progressistas, os pensamentos retrógrados, enfim. Todos esses pensamentos que estão aí pairando na nossa sociedade, ele traz em si esse poder ideológico, certo? E o poder político, que também faz parte, né, das decisões que se tomam no Estado, do dia a dia, de como os governantes estadistas vão agir de forma a conseguir o que eles querem. Por exemplo, para você conseguir aprovar uma pauta no Congresso, você tem que ter esse poder político de convencimento, né? No Brasil, o presidente da República, ele não governa sozinho, então ele precisa sempre ter esse poder político para poder conversar com o Congresso de forma que ele consiga aprovar aquilo que ele deseja, né? Então, o poder político é muito importante nessa relação do Estado. E nós falamos também sobre as formas de dominação, né? Essas formas de dominação consideradas legítimas, ou seja, aceitas dentro da sociedade, que foi a carismática, que nós falamos que é esse poder do líder, de uma pessoa que sabe o que está fazendo, de uma pessoa que tem uma forma de falar, de agir, que realmente encanta e convence as pessoas, né? Nós falamos também da dominação legal, que vem através da lei, da Constituição, uma forma de fazer a obediência ser aceita de maneira formal, né? Já a obediência do campo tradicional é uma obediência que traz em relação às crenças, às tradições, como a gente falou, né? Por exemplo, da crença religiosa, que isso influencia sim nas nossas decisões, nas nossas músicas, nas nossas danças, nas festas.
tudo isso está realmente embutido aí desse poder tradicional, de como ele consegue realmente interferir naquilo que a gente acredita, nas nossas decisões e na nossa forma de ver o mundo, né? Dentro dessas ideologias. E no final a gente falou também sobre o Michel Foucault, né? Eu não coloquei aqui o slide, mas a gente falou sobre poder na perspectiva do Michel Foucault também, né? Encerramos com ele, tá certo? Então agora a gente vai fazer atividade de sala, né? Vamos tirar nossas dúvidas. Daqui a pouco eu volto para a gente corrigir as nossas questões, comentar, trazer mais alguma coisa que possa contribuir para a nossa aulinha de hoje, tá bom? Então, parem um pouquinho, 15 minutinhos de intervalo para vocês fazerem essa atividade e já já a gente volta, tá bom? E aí, galerinha, voltamos. E aí, conseguiram fazer a atividade? Tava difícil, foram umas perguntinhas rápidas aí para vocês refletirem. Tudo dentro daquilo que a gente falou, dessa aula, que vai trazendo essa reflexão do poder, das formas legítimas, das dominações, né? E como isso realmente faz com que a gente pense um pouco melhor sobre isso. A gente vive nesse mundo, né? Uma coisa que a gente não pode ser é viver nesse mundo, passar por esse mundo sem refletir sobre nada, né? Tem pessoas que acordam, dormem, comem e não refletem sobre isso. E a ideia nossa da sociologia é você parar um pouco, você parar e refletir sobre isso e entender como isso influencia na sua vida, no seu grupo, na sua igreja, na sua escola, enfim, em vários momentos, né? Vamos aqui ver a nossa perguntinha da aula de hoje para a gente entender melhor sobre as formas de poder. A gente começa então com Foucault. O Foucault foi o nosso último assunto da aula de hoje, né? Nós terminamos a aula de hoje falando sobre Foucault. E o que Foucault sabe? O que ele nos traz sobre essa reflexão do poder? Vamos lá? Vamos ler juntos? Foucault foi um filósofo francês de grande importância para a compreensão de diversos temas das ciências humanas. Estudioso do estruturalismo, em especial das estruturas de poder nas instituições e o controle social, ele compreendeu o poder como... Vocês lembram ainda? Vamos lá? Ele entendeu o poder como um dispositivo exercido pelos mais velhos? Será, galerinha? Sei não, acho que isso aqui tá meio suspeito. Vamos lá. Ele entende que o poder é um dispositivo de dominação de uma classe burguesa sobre o proletariado. Aqui também eu acho que já traz uma outra perspectiva de poder aí de um outro filósofo, que não seria o Foucault. Mas vamos ver, vamos seguir. C. Seria um dispositivo usado somente pelo líder religioso? Só o líder religioso ele concentra o poder, sim ou não? Vamos ver, né? E a D. É um dispositivo usado por todos nós de maneiras e intensidades diferentes. E aí, qual dessas alternativas cabe no pensamento do Foucault, hein, gente? Vamos lá para a alternativa correta? É um dispositivo usado por todos nós, galera. Todos nós temos uma maneira diferente de exercer esse poder. Mesmo você achando, mas eu moro no interior, professora. Como assim? Eu não tenho poder para nada. Você tem. Você tem. Procura aí na sua forma de agir no dia a dia. Procura na forma que você, no lugar onde você trabalha, que você vai encontrar uma maneira de exercer o poder. Você exerce sim. Então, para Foucault, não existe só uma grande empresa que exerce o poder ideológico, todo mundo pensa igual. Não, gente. Uma coisa que o Foucault fala também é que onde há repressão, há resistência. Não existe uma ditadura que vai ser 100% eficaz, porque sempre vai ter pessoas que não vai obedecer, não vai se rebelar. Então, para ele, onde há um poder de força muito forte, há também uma resistência. Essa é a ideia de Foucault. Entenderam? Então, passando aqui. Quando Foucault fala de poder, ele fala de um poder
disseminado, como se fosse uma cadeia, como se fosse assim uma teia mesmo, que vai alcançar todos os indivíduos de uma forma ou de outra. Mas uns mais, outros menos. Por exemplo, não dá para falar do poder de um grande líder político como de poder de um líder comunitário. São poderes diferentes, mas tem, cada um tem o seu, né? Bom, então tá aí. Quem acertou, aí parabéns, que marcou a letra D. Vamos para a pergunta de número 2. Vamos lá. Aqui já fala do Weber, né? O que o Weber pensa, então, sobre a dominação? Bom, para o Weber, a dominação, ou seja, a probabilidade de encontrar obediência em um determinado mandato, pode fundar-se em diversos motivos de submissão. Bom, nesse sentido, né, o Martin Luther King, um pastor batista e ativista político, e líder do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, representam qual tipo de dominação na análise weberiana? Gente, vocês lembram que na aula eu falei do Luther King, né? Falei da dominação, dessa dominação que ele teve dentro de uma estrutura de poder ali que ele estava exercendo naquele momento histórico. Quem que vocês acreditam, então, que tipo de poder era esse? Letra A, dominação legal. Letra B, a dominação anômica. Letra C, a carismática. Letra D, a altruísta. Ou a D, a dominação econômica. Gente, não está muito difícil, né? Martin Luther King era um pastor muito importante para esse momento histórico, deixou um legado e as pessoas seguiam ele, porque ele tinha um carisma. Pronto, já dei a dica. Alguém já entendeu aí? Muito bem, é a dominação carismática. O Martin Luther King, ele tinha um domínio carismático muito forte. Um apelo dele, um dos apelos importantes é que ele era um pastor. O pastor geralmente é um líder carismático. Muito dificilmente você vê um pastor mal-humorado, chateado, grosso. Claro que tem, mas a grande maioria deles são muito carismáticos. E também somava-se o fato dele ser um político, um ativista político. Então somou os dois e se transformou nesse homem muito importante para a história, né? Então, ele, dentro dessa análise do Weber, ele seria, então, um líder carismático, uma dominação carismática, né? Então, gente, tá aí. Quem acertou, parabéns, letra C. A questão 3, vamos lá? A partir da teoria weberiana, existem 3 tipos de dominação legítima. Essa aqui também tá fácil, hein, gente? Quais são? Letra A, racional legal, tradicional e carismática. Letra B, dominação legal, religiosa e carismática. Letra C, tradicional, jurídica ou dominação legal e dominação legal. Ou a D, a territorial, racional legal e dominação religiosa. Ou a E, dominação racional, pessoal e dominação geracional. Gente, tá bem fácil, né? Porque tanto a D como a E, a gente nem um ponto a gente citou dominação territorial. Muito menos a dominação pessoal ou geracional. Então, essa aqui já está tirada, né? Tradicional, jurídica e legal. Jurídica também a gente não falou. A gente falou dentro de uma outra dominação, que existiam as leis, né? Então, também não. Nós temos, então, a A e a B. Qual dessas vocês acreditam que esteja correta? Nós temos legal, religiosa. Tem alguma aqui que está fora da casinha, né? Mas vamos ver aqui. A resposta correta é a letra A. É a dominação legal, racional legal, que vem através das leis, a tradicional e a dominação carismática. Muito bem. Letra A. Então, parabéns para quem acertou da dominação do Max Weber. Gente, isso aqui cai muito em provas de Enem, cai muito também em algumas seleções, seletivos e também em alguns concursos, tá?
Então, fiquem ligados nesse tema que é importante para vocês. Vamos aqui para a pergunta do Enem. Quem é da mediação já sabe, né? Que sempre tem uma perguntinha aqui para dar uma testada aqui, o Enem. Vamos lá, vamos ler então. Número 4. Em suas construções teóricas sobre as relações sociais, amoldadas pelas lutas, Max Weber distingue a dominação de poder. Segundo ele, em todas as sociedades que há regras e hierarquias, há também pessoas que possuem o poder ou a legitimidade e detêm alguma forma de autoridade. Considerando os tipos de dominação indicados por Weber, assinale nas opções abaixo aquelas que se apresentam totalmente corretas, né? Você tem que prestar atenção que ele está falando de legitimidade e de autoridade e de hierarquia, tá? Presta atenção nessas palavrinhas aqui para a gente analisar. Vamos lá, letra A. O Antônio Conselheiro em Canudos pode ser apontado como um exemplo de liderança carismática? Será que ele era um líder carismático dentro dessas características que a gente estudou? Ou a letra B. A dominação legal tem por fundamento as relações baseadas em laços pessoais e essencialmente afetivas e sentimentais? Dominação legal? Não, né, gente? Porque aqui está baseado nas leis e na racionalidade. Não tem nada a ver com afetividade nem com sentimento. A C. A dominação tradicional tem na burocracia a forma mais pura? Aqui, nesse tipo de dominação, não. Aqui poderia até ser na racional legal, mas não na tradicional, porque está baseado nas tradições, nas crenças. Então, burocracia não entra aqui, não é mesmo? D. O patriarcalismo pode ser classificado como sendo uma dominação carismática? Não, porque o patriarcalismo é uma dominação tradicional, né? Está relacionada a tradições antigas e a crenças. Ou aí, Max Weber chama atenção para características fundamentais, né? Que é a legal, baseada em privilégios, a tradicional, pela noção de competência, e a carismática pela amplitude dos atributos carismáticos do líder. Não, né? Porque assim, as fundamentais, quando ele fala aqui legal, não é baseada em privilégios, é baseada na lei. Então aqui já cai. A tradicional, pela noção de competência, também não é, porque a tradicional está pelas crenças e pela conjuntura de uma sociedade tradicional, e não por uma competência de alguém, né? O mais que poderia se aproximar do correto seria aquela carismática aqui, que poderia até enganar na pergunta, mas quando você lê as primeiras palavras, você vê que está errado, né? Então aqui também está errado. Vamos ver aqui então qual é o que mais se aproxima É a letra A, pessoal. O Antônio Conselheiro de Canudos, que era um líder carismático, uma liderança política e também religiosa, ele se tornou um exemplo de liderança carismática, certo? Muito bem. Agora vamos para o número 5. Qual é a ciência específica, gente, que estuda o poder e suas manifestações? Essa que a gente falou no início da aula, né? É a ciência política, que estuda o poder relacionado ao poder que os indivíduos ou um grupo de pessoas exercem sobre os outros, né? E ele estuda o exercício do poder e suas variadas formas de manifestação e também o movimento da sociedade para fazer valer a vontade, sua vontade diante do Estado, ok? Então, aqui a ciência política, não esqueçam, tá, pessoal? Beleza? Muito bem. Então, gente, está aí nosso assunto da aula 1.1, está feito, vocês acompanharam aí. Nós vamos continuar seguindo com o nosso cronograma, então fiquem ligados na nossa próxima aula, que é a aula 2.1, tá bom? Aguardo vocês, um abraço e até mais.